Você tem motivos para louvar ao Senhor? Você tem motivos para engrandecer ao nome do Senhor? Então, querido, se prepare, porque o que você precisa, Deus vai te dar. Se é cura, Deus vai te dar cura. Se você precisa ser sarado, você será sarado. Se você precisa de salvação, o Senhor vai liberar salvação para a tua vida, porque Ele é o teu louvor, amém? Vamos orar ao nome do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, alegres para engrandecer o Teu nome, ó Pai, e dizer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, e a Ti rendemos glória, a Ti rendemos o nosso louvor, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Nós sabemos ao Deus que nós servimos, ó Deus, e queremos Te engrandecer essa noite. E nós pedimos, Senhor, com toda a humildade do nosso coração, ó Pai, sabendo que somos pequenos e falhos, mas, Senhor, enquanto louvamos o Teu nome, enquanto Te engrandecemos, enquanto levantamos a bandeira do Teu amor, Senhor, que a Tua cura, que a Tua provisão, que a Tua salvação chegue na nossa casa, chegue na nossa vida, chegue naquele que nós intercedemos nessa noite, ó Pai. É o que Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aleluia. Vamos louvar ao nome do Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor é grande. Nós Te louvamos porque o Senhor se manifesta na nossa vida, ó Pai, de maneiras tremendas, ó Deus. E as pessoas verão a Tua grandeza em nós. Aleluia. Vamos receber da palavra do Senhor. Ela que sempre fala que fica nervosa, mas a palavra dela é uma bênção. É um privilégio estar aqui para receber de Deus através da vida da minha irmã. E eu recebo muito. Muito orgulhosa que eu fico da minha irmã. Tá bom? Amém. Levanta suas mãos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te engrandecer, ó Pai. E também para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Abra nossa mente, Senhor. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que Tua palavra chegue a nós, ó Pai. Como algo, Senhor, quente, como algo que nos faça crescer na Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar usando a Cécia nesse momento, ó Pai. Que não seja mais ela, mas que seja o Teu Espírito, ó Pai. Que ela seja canal do Teu fluir, Senhor. Que ela seja a boca profética sobre as nossas vidas, para que possamos receber mais e mais de Ti. É isso que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, querido, amém? Você pode se sentar. Eu não vou dizer que eu estou nervosa, porque a Raíza já falou. Mas eu acho que essa foi a primeira vez que o Senhor falou assim, Cécia, você vai pregar tal dia. Eu falei, tá bom. Depois eu me arrependi, mas eu falei, tá bom. Mas o Senhor tem nos dado, amém. O Senhor tem nos abençoado e tem nos dado uma canção nova todos os dias, amém? E nós temos conseguido perceber que as graças, que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. E Ele não nos insiste em nos amar. Às vezes eu falo, Deus, tem dias que eu estou tão chata, Senhor, mas ainda assim o Senhor me ama, né? Aí Ele nos traz aqui e o amor dEle se revela mais uma vez. E o plano dEle se revela mais uma vez sobre nós e hoje não será diferente. E eu sei que você deve ter sofrido algumas batalhas para chegar aqui. Eu, por exemplo, tive que matar 2 leões que estavam em formas de turma do 6º ano. E hoje foi dia de arte, então eu estava cheia de purpurina, porque as crianças resolveram mexer com purpurina. E eu ainda tinha que comprar coisas no mercado. E no meio tempo, quando eu cheguei em casa, já era quase 3 horas, a escola ligou, a Morena está passando mal. Eu falei, Satanás, eu preciso pelo menos tirar esse brilho do meu cabelo, senão as pessoas não vão nem saber que eu estou indo para a igreja. Vão achar que eu estou indo para outro lugar. Mas graças a Deus a Morena está melhor, está lá em cima, está fazendo bagunça. E eu sei que os mistérios do Senhor serão revelados essa noite, amém? Eu sei disso. O Senhor tem um propósito, querido. O Senhor tem um propósito para ser revelado essa noite a você. E você não veio aqui para ocupar um lugar na cadeira. Você não veio aqui cumprir a agenda de alguma coisa que tinha que fazer na igreja. Você veio aqui porque o seu Pai queria se revelar a você essa noite. Amém?
E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21, e eu vou parar no 25. Quando eu me dei conta que eu pregaria hoje, né? Porque eu disse sim, mas depois que eu fui processar as coisas, Marcos 5, 21. E eu falei assim, Deus, o Senhor precisa me dar estratégias para falar com adultos de novo. Porque eu tenho pregado tanto para criança que a gente desaprende, né, Raíssa? A gente ministra tanto para criança que no meio do caminho eu falei assim, caramba, eu já não sei mais falar com adulto, só sei falar com criança. Eu falei, Senhor, precisa me revelar qual é a estratégia. E o Senhor falou comigo, Cécia, olha, você já tem uma estratégia, né? E eu falei assim, como no Ministério Infantil a gente prepara todas as pregações para os professores, e antes de liberar os temas, eu fui passar as lições, eu falei, nossa, Deus, o Senhor me deu uma estratégia, só que mudou o foco, e eu queria ministrar na sua vida o que o Senhor ministrou na minha. E eu queria falar sobre um pai desesperado que vê a sua posição de paternidade questionada pela ineficiência de sua mão de trazer cura sobre a sua filha. Jairo se vê impotente diante da notícia. Sua filha está muito doente. Certamente alguém disse para ele, sua filha vai morrer. E o versículo 21 começa assim. E passando Jesus outra vez num barco, significa que Jesus não estava naquele lugar. Ele estava voltando para um lugar que provavelmente era Cafarnaum. E diz assim, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou até Jesus um dos príncipes da sinagoga, por nome de Jairo. Estou no 22, irmão. 22, isso. Chefe da sinagoga, e foi e se jogou aos pés de Jesus. Continua. Pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E ele continua. Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Eu vou parar aqui. Marcos, de todo o evangelho, ele é o menor de todos, porque a gente precisa entender algumas coisas, e isso me remete àquele período que a gente passou aqui do enraizados, né? Eu ainda estou vivendo aqueles momentos, foram momentos deliciosos. E Marcos, ele tem uma palavra muito pontual e direcionada, por ele ser o menor. Porque Marcos, ele não conviveu com Jesus. Ele conviveu com Pedro e de ouvir Pedro falar, ele começou... É como se fosse uma espécie de entrevista. Diz aí o que Jesus falou. E ele vai e escreve tudo, e ele coloca isso num livro e diz para a gente, é a forma mais direta de entender. Se você voltar lá no capítulo 4... Marcos vai mostrar para a gente a demonstração do poder de Jesus. Seria a teoria do poder, a manifestação do reino dos céus. Ele divide, então, o capítulo 4 em 4 parábolas. E ele vai falando. Jesus vai demonstrar como seria o reino dos céus em 4 parábolas, que eram histórias que Jesus contava para o povo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, na teoria, no papel, vai ser assim. Mas eu sei que é difícil você entender isso, então eu vou te mostrar. Terminando a parábola de todas as sementes possíveis, que Marcos descreve, que Jesus falou, ele começa a demonstrar o que aquilo significava. E Jesus, então, começa a... Conseguiu, não, amor? Tá bom. E Jesus, então, começa a ministrar milagres para que o povo visse. Era sobre isso que eu estava falando. E Jesus começa. Ele acalma uma tempestade. Obrigada, Janá. Depois ele cura, ele liberta um homem endemoniado em Gadara, mas era tanto demônio que era cerca de 2.000. Você consegue imaginar uma pessoa com 2.000 demônios? Depois ele vai... acha uma mulher, encontra com uma mulher que tem uma doença há 12 anos, que era o fluxo de sangue, e depois ele encontra Jairo. Mas não foi essa a ordem que nós lemos.
Jesus queria mostrar naquele tempo, e quer mostrar para você, e como mostrou para mim, que Ele tem poder sobre as forças naturais, Ele tem poder sobre o mundo espiritual, Ele tem poder sobre qualquer enfermidade, e Ele pode ressuscitar, porque Ele é o dono da vida. E Ele te trouxe para ouvir isso aqui hoje, e é fantástico, e eu poderia terminar aqui. Você sabe o potencial do seu Deus. Você sabe que Ele cura, pronto e acabou. Você tem alguma dúvida disso? Quando a gente pensa enraizados, e quando eu digo que eu estou vivendo aquele momento ainda, porque estou, era sobre isso que o apóstolo Paulo falava. Quando você tem o poder da revelação das Escrituras em você, a sua fé aflorece e não há quem te segure. Por isso que você transborda de alegria. É aquilo, eu sei que o meu Redentor vive e Ele se manifestará. Não há catástrofe natural, não há enfermidade, não há potestades do mal, não há morte que detenha o poder do seu Deus. Você sabe a capacidade do seu Pai. Eis a questão. Você suporta o processo de consolidação e quando o milagre do Senhor vai acontecer? Porque o milagre vai acontecer, querido. Ele vai. O Senhor disse, eu vou fazer. É sobre você. Mas e o processo? Você aguenta? Porque o milagre não acontece porque você precisa muito, ou porque eu quero muito que você seja liberto, ou porque a irmã do círculo de oração, a irmã da intercessão botou seu nome no caderno. Eu quero que você seja curado, eu quero que você seja liberto. Mas não é o seu querer que movimenta o coração do seu Deus. É quando eu me aproximo dele, quando eu tomo posse da revelação da palavra, o mundo espiritual se abre, querido. E você passa pelo seu processo, porque você sabe que o seu Deus pode todas as coisas. E como disse o profeta, ainda que, todavia, eu me alegrarei. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu não sou desse mundo, eu estou nesse mundo. Não estou dizendo que é para você ficar aí na sua dor de estimação, com aquela dor, com aquele espinho na carne que você não permite nem que Deus tire. Porque tem gente que é assim, eu preciso dessa dor para ter uma razão para chorar. Porque Deus te deu alegria. E às vezes Deus manda sons de lamento, você nem lamenta. Mas é uma tristeza que o nome do Senhor não é engrandecido em nada na sua vida. Você só se lamenta. A gente sabe o potencial do nosso Deus. A dificuldade que a gente tem é no processo. Se a tua dificuldade não está no processo, eu quero te dizer, Ele está com você. E aí vem a pregação de hoje. Quem era Jairo? Jairo era um dos homens mais importantes de Cafarnaum. Ele era um dos líderes da sinagoga. A sinagoga era como se fosse essa igreja aqui. Provavelmente, o Jairo seria um reverendo muito importante, como o senhor, pastor Júlio. Ele cuidava do departamento de ensino. Não é verdade, pastora? O Jairo não era igual a mim, né? Quer dizer, eu estou bem mais abaixo, né? Ele era uma pessoa importantíssima. Jairo, ele administrava a sinagoga. Vou falar para você, Jairo já sabia quem era Jesus. Jairo tinha ouvido Jesus pregando ali naquela sinagoga. Jairo tinha visto e participado daquelas conversas que Jesus tinha com os outros sábios da sinagoga. E ouso dizer que Jairo já sabia do plano que aqueles homens tinham para deter Jesus. Mas isso não foi um empecilho para que Jairo procurasse Jesus quando a aflição bateu em sua porta. A filha de Jairo estava para morrer. Alguém disse para ele, tua filha vai morrer. Está quase na hora. Jairo poderia ir para a sinagoga. Poderia ter feito todos os rituais que ele faria, já que ele sabia o que tinha de fazer.
Mas ele escolheu ir atrás daquele homem que tinha boas notícias circulando por ali. Ele chegou na hora certa, no momento certo. Jesus tinha acabado de descer do barco. Você pode botar lá para mim no 21, Bira, por favor? Tinha multidão. Eu acredito que Jairo tem olhado e falado, se tem multidão, tem cura. Se tem multidão, é ali que eu vou. Jairo tinha, reparem nisso, tinha muita gente. Não foi fácil para Jairo chegar, não. Ele chega, a palavra do Senhor diz que ele chegou, vendo Jesus. Qual foi a primeira providência que ele fez? Pode ir para o 22, Bira, por favor. Foi e se jogou aos pés de Jesus. Jairo não queria nem saber qual era a fama que ele tinha, qual era o título que ele tinha, porque ele poderia chegar e dizer assim, oi discípulo, tudo bem? Eu sou Jairo. Você pode pedir para Jesus me atender agora. Certamente os discípulos o reconheceriam e fariam isso. Mas a motivação, a intencionalidade de Jairo foi muito maior. Eu vou lá e eu vou me jogar nos pés daquele homem. Ele não disse, oi, eu sou um grande, oi, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Eu simplesmente, Jairo não pensou na posição que ele tinha. A fé do ouvir e a necessidade dele o impulsionou para baixo. É na humilhação, é quando eu digo assim, eu não posso mais. O título que eu tenho não suporta, não dá para resolver a minha dor. Mas aos pés daquele que eu ouvi, que eu conheço, eu encontrarei cura. E ele foi mais, olha só no que ele disse. Ele se jogou aos pés de Jesus e fez mais o quê? Bira, por favor, volta. Passa aí, por favor. Já estou perdida aqui. Achei aqui. Ele pede, mas ele não só pede, olha isso aqui. Ele pede com muita insistência. Você consegue imaginar uma pessoa muito importante? Olha a configuração. Uma pessoa muito importante, no meio dos iguais, se jogando aos pés de Jesus e pedindo insistentemente, a ponto do mestre olhá-lo e ele falar, a minha filha está morrendo. Eu preciso de você. Aí ele vira para Jesus e é a chave do nosso processo. Vem comigo. Às vezes o que a gente precisa, querido, é levar isso que está aqui lá para a nossa casa. Porque a sua oração aqui é alta pra caramba. O altar é convidativo, mas quando chega na tua casa, tua boca sai o quê? Ele já sabia o que ele queria. Jesus, eu quero você, mas eu quero você lá na minha casa. Porque eu sei que o lugar que você vai é transformado. Eu sei que o lugar em que você está, as coisas mudam, porque a multidão vai atrás de você. Não é porque você é bonito, Jesus, é porque você faz alguma coisa. E eu preciso de você. Era a humilhação total para aquele homem, importantíssimo. E sabe qual é o melhor? Ele sabia o que ia acontecer. Olha lá. Volta mais um, Bira, por favor. No 23 ainda. Ele vai assim, porque se você botar a mão na minha filha, ela vai sarar e ela vai ver. Jairo já sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que o mestre precisava chegar na casa dele. Aí vai para o 24, Bira. Aí você vai pensar, Jairo é importante para caramba. Jesus vai falar, claro que eu vou com você, Jairo. Querido, Jesus não fala nada. Você reparou nisso? Jesus não falou nada. Mas eu não preciso que o Senhor fale. Olha o que aconteceu. E Jesus foi com ele. No nosso processo, tem vezes que vai ser um silêncio. Mas no seu coração vai arder, porque você sabe que quem caminha com você é o Senhor. Paulo tinha um espinho na carne, que ele dizia, eu orei por 3 vezes. Mas o Senhor não tirou o meu espinho. E Deus manda recadinho para ele. A minha graça te basta. Eu não vou falar nada. Eu estou com você. Aí ele continua.
Como se a graça do Senhor não bastasse. É pouca, né? A graça é pouca. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. É quando você não tem mais o que fazer que o Senhor vem e sobressai e diz, agora é comigo. O nome disso se chama silêncio de Deus e fé pura. É o suco, como diriam os meus alunos, o suco da crença que o seu Redentor vive. Está doendo pra caramba, mas a graça do Senhor me basta, porque eu sei que esse processo é doloroso, mas Ele está comigo. E eu vou te dizer, de dor, Jesus entende. Tu não vai querer medir a tua dor com Ele. De dor, o teu mestre entende. E se Ele entende, Ele vai te acolher. A minha graça te basta, querido. Quando você sair daqui com a sua dor, porque o processo, o realizar é do Senhor, você vai lembrar, a graça do Senhor me basta, porque o poder dele se sobressai quando eu estou fraco. Não é caído. Enfraquecido aqui significa dependente da mão do Senhor. Não sou eu, é o Pai. O milagre é dele, o processo é meu, mas ele caminha comigo. E olha que interessante. Jesus poderia ter dado ordem de ir lá. Querido, vai para casa, porque sua filha está curada. Você sabe que ele pode fazer isso. Ele fez isso com o vento, com o mar. Ele fez isso com o demônio, vai embora, ainda deixou o demônio para o porco. Mas ele não disse, ele foi. Tinha multidão, tinha um pai desesperado com a filha morrendo. Aí, como diz Morena, do Neida, mãe, do Neida, surgiu uma mulher. Era Jesus mostrando para Jairo, querido, eu não me apresso porque você tem pressa. Eu estou contigo e realizo na hora que eu quero. Minha graça te basta. Jairo, aprende o que é confiar. Eu não sei você, eu sou a mãe desesperada. Quando as crianças espirram, eu já fico, Raíza, pelo amor de Deus, Raíza, tá ruim o negócio aqui. Chega no hospital e passa alguém na tua frente. Vem uma unção de ousadia sobre mim, que essa voz doce muda. Outro dia eu estava na Pronil, que eu falei, eu não vou esperar a Morena ter febre, porque eu tenho medo de febre. Aí eu falei, mas também não vou falar para minha mãe e para a Raíza, senão elas vão rir da minha cara. Fui para Pronil. Aí, na Pronil só tinha 2 pessoas, eu e a outra mãe. 2 funcionárias. O meu número era o primeiro, da pessoa era de trás. A funcionária estava insatisfeita com o serviço dela, demorou a me atender. Aí a menina que chegou depois foi na minha frente. Falei, não, querida, não. Aí, mas senhora, só tem 2 pessoas. Fica calma, tem 3 médicos. Eu falei, tá, não vou brigar agora, não. Você precisa, mexe com um dos teus e você fica nervoso. Jesus, você está lembrando que minha filha está morrendo, aí o senhor vai parar para atender. Jairo, presta atenção como é que o meu poder se manifesta. Aí vem no versículo 25. Você reparou como Jairo foi apresentado? Um dos príncipes. Aí chega. Quem é que chega? 25, Bira. Chegou ali uma mulher. Não tem nome. Jesus, o senhor vai atender a sem nome na minha frente? Era um Jairo, o tempo é meu, sou eu que faço. Fica aí e aprende. Uma coisa que Deus me mostrou. A filha de Jairo, a gente vai perceber lá no final, ela tinha 12 anos. E essa mulher tinha 12 anos com uma enfermidade que a mantinha separada de todo mundo. Enquanto uma foi marcada para iniciar o processo de vida, a outra recebeu uma marca para receber uma vida de isolamento e possivelmente de morte. Para o Senhor, para Jesus, não me interessa a sua posição social ou que tipo de enfermidade você tem. Ele é teu pai e ele vai fazer. Ponto e acabou. Lembra do processo? E aquela mulher fez igualzinho a Jairo. A tua necessidade te faz baixar. E não é se rebaixar de fazer coisas erradas, mas é no sentido de
se eu encostar nele, eu sei que eu serei curada, eu sei que eu serei atingida. Querida, a tua necessidade tem que te levar a adorar ao Senhor e não a pedir ao Senhor. O Senhor se manifesta porque Ele se sentiu atingido por você. Clama o nome dEle e Ele se revelará. Busca e as coisas acontecerão. O Senhor não te fez para sofrer, não foi isso que Ele prometeu. Mas Ele disse que tinha um plano sobre a sua vida. A graça dEle me basta. Senhor, me dá força, porque a minha força foi até aqui. É na minha fraqueza. Todo dia um milagre. Eu falo isso para o reverendo Heavy. Todo dia um milagre. E você consegue ver a manifestação de Deus sobre a sua vida ali. E a história da mulher do fluxo de sangue, você sabe qual era o processo dela. Ela viveu escondida há 12 anos. Não era uma mulher de poucas posses. Ela gastou o dote dela todo. Provavelmente ela pensou, quem é que vai casar comigo? Para que eu quero esse dinheiro? Vou tentar. E não conseguiu. E ela foi se esgueirando. O interessante, ela ouviu falar de Jesus. E aquela mulher vivia escondida. Quem é que você acha que chegou perto dela para falar de Jesus? Era alguém tão insignificante, tão excluído, tão improvável quanto ela. Mas ela disse, vou atrás desse homem. Não tem Jairo acima de mim, não tem multidão que me impeça, eu vou chegar nesse homem. E o milagre da mulher do fluxo de sangue, você sabe. Eu queria que você focasse em Jairo. Imagina Jairo vendo aquilo tudo acontecendo. Ai, meu Deus, ainda foi uma mulher impura que encostou em Jesus? Como é que Jesus agora vai na minha casa? Olha, agora minha filha vai morrer mesmo. Está impuro, como é que vai na minha casa? Aí Jesus vira para a mulher, que era chamada de, na minha versão, a certa mulher. É para que você entenda. Jairo, quando chega até Jesus, ele chega na identidade de pai. Aquela mulher, quando chega até Jesus, ela chega como a qualquer, a desvalorizada, a insignificante, a improvável. Olha que coisa linda para você receber. No versículo 34, Jesus não quer nem saber se ela está impura ou não. Ele vira para ela e diz, filha, a sem ninguém, a sem nome, a improvável ganha uma paternidade e a mesma importância da filha de Jairo. Era um recadinho para Jairo, um recadinho para você e um recadinho para mim. Eu sou aquele que cuida de você. Aí, ó, vá em paz, querido, vá. Desfrute da sua liberdade, cumpra o que a lei diga, agora você é livre. Nesse meio tempo, Jesus não terminou nem de falar. Aí lá no versículo 35, alguém diz assim, Jairo, a tua filha morreu. Não precisa mais você falar com Jesus. Aí Jesus decide falar com Jairo, só agora. Ele falou com a mulher lá. Disse que um monte de gente tocou nele. A mulher impura tocou nele. Ele vai discutir, vai falar, mas eu senti virtude sair de mim. Chamou a mulher de filha. Nessa hora, Jairo pensou, caraca, eu perdi pai impura. Deve ter batido nele aquele negócio no coração. Deus, eu me humilhei primeiro, Deus. Fui eu primeiro. Querido, aprenda no teu processo, nesse da tua dor, da tua luta, a observar as ações divinas na vida do teu irmão, porque isso também glorifica o nome do Senhor e fortalece a tua fé. Quando meu irmão é curado, quando meu irmão é atingido, quando meu irmão ganha vitória, eu celebro, porque eu sei que o Deus a quem tem orado e agiu na vida dele também vai agir na minha. Jairo, calma, Jairo, tem multidão, tem cura. Jairo, calma, Jairo, teve cura para ela e vai chegar cura na tua casa. Mas Jesus, alguém disse que a minha filha morreu. Aí eu acho que Jesus parou e disse, a minha graça te basta, mas vou dar uma palavra para você, para fortalecer a sua vida. Ele diz assim para ele, não temas, crê somente. Tem dias que a minha graça te basta. Mas tem aquele dia que você diz, Senhor, hoje o Senhor tem que falar alguma coisa. E Ele manda uma brisa no teu ouvido dizendo, crê somente.
E você já reparou que seus olhos literalmente se abrem e consegue ver a ação divina sobre a sua vida? Naquela coisa bem simples. Eu gosto, minha mãe me ensinou isso. Cécia, conta quantas pessoas tem na sua casa. Quantas pessoas nós ouvimos que morreram semana passada, mas a gente está lá na nossa casa. 1, 2, 3, até aqui o Senhor me guardou. E sobre a vida daquelas pessoas a gente ministra e a gente ora, porque a dor deles é a nossa dor e a vitória deles é a nossa vitória. E nós vamos assim. E Jesus então vai com Jairo lá no versículo 36, ele diz assim: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal, disse para Jairo: não temas, crê somente. Jairo, agora eu preciso orar, olhar para você e falar com você. Porque eu posso imaginar a dor daquele homem quando ouve: cara, tua filha já morreu. Não dá mais não, vai para casa, porque você tem que estar lá. E Jesus diz assim: não, eu vou contigo, eu vou na sua casa. Tem dias que a gente sabe que Jesus precisa, além de estar aqui, é lá na nossa casa. Deus, está difícil aqui. Está difícil aqui, mas eu sei que se o Senhor vier aqui na minha casa, as coisas serão transformadas. Querido, eu ergo um altar para o Senhor na sua casa. Um espaço de adoração na sua casa. A sua pia pode ser o seu local de adoração. O seu fogão pode ser o seu local de adoração. A sua cama pode ser o local de adoração. O seu sofá pode ser o local de... Vou falar, a sua televisão pode ser veículo de adoração. O seu celular pode ser veículo de adoração. Mas principalmente, querido, a sua boca tem que adorar. Os objetos da sua casa não vão adorar sozinhos. Tem lugar para Jesus na sua casa? Jairo sabia, porque ele estava esperando Jesus. Mas na tua casa tem espaço para Jesus? Ou tem alguém morto lá e você está aqui, Deus, não precisa ir lá não. Aqui mesmo, Senhor. Aí quando chega na sua casa, tem aquela coisa, a mesma coisa. E todo dia, a mesma coisa. Aquela ação sem intencionalidade. Tu veio porque veio. Querido, leva esse altar para sua casa. Graças a Deus, ele pode ir para a sua casa. Você não precisa mais fazer só aqui. Ele pode ser na sua casa. Jesus ensina uma coisa muito importante para Jairo. E eu já estou finalizando. Quando Jesus chega na casa de Jairo, por Jairo ser uma pessoa muito importante, a casa dele estava lotada. Lotada de gente chorando. E eu vou dizer para você, tudo fingimento. Jairo, por causa da sua posição, contratou pessoas para chorarem pela filha dele. Eram as carpideiras. Eu sei que você conhece gente assim. As pessoas se lamentavam, mas choravam bem alto. Porque quanto mais alto chorava, melhor era. Quanto mais alto a carpideira chorava, maior era o salário dela. Você consegue visualizar isso? Chora aí para eu ouvir. E os outros livros dizem que tinham até a flauta, tinha música fúnebre. Quando Jesus chega, o que é isso, Jairo? Aí Jesus fala: por que vocês estão chorando? Olha só que coisa incrível. Bira, pode ir para o 39, por favor? 39. Então Jesus disse: por que tanto choro e tanta confusão? Era muita gente. Aí ele fala: a menina não dorme, ela está dormindo com a autoridade de quem tinha poder sobre vida e sobre morte. Agora olha o versículo 40. Na hora, o povo que chorava começa a rir de Jesus. Querido, com quem você tem dividido o teu processo de cura, de libertação e de ação do Senhor na sua vida? Jesus ensina para Jairo: toma cuidado com as pessoas que estão botando. O povo está tudo rindo, Jairo. Jairo, toma cuidado com quem você divide o processo que você tem passado. Jesus ensina e diz assim: comigo só vai Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai. Nós vamos lá para onde a menina está e o resto é comigo. Jesus te ensina que o processo é teu, mas quem opera é Ele. Toma cuidado com quem está andando contigo durante o teu processo. A pessoa que não se alegra contigo no teu processo e não te fortalece, ela não tem que estar contigo, querido. Toma cuidado no teu processo. Repara, peça sabedoria ao Senhor para quem anda com você e vive as maravilhas de Deus. Eu sei
que você conhece uma carpideira sobre a sua vida? Tem vezes que dá vontade até de fazer segredo sobre as coisas que Deus tem sobre nós. É incrível como a gente tem medo do que as pessoas podem falar sobre os seus sonhos e seus projetos. Parece até aquela música, né? Era eu e Deus e uma promessa. Mas falou, tranca a tua porta e fala, porque a carpideira está ali do teu lado, chorando o teu milagre. Era eu e Deus e uma promessa. Mas Senhor, às vezes é assim mesmo, né? Às vezes era assim mesmo. Aí Jesus chama Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai, e diz assim, me leva. E ele diz, era assim, foi simples, não teve ritos incríveis, não teve incenso, não teve nada. Teve o autor da própria vida dizendo, menina, levanta, Jaime, Jairo, a minha graça te bastou e eu me aperfeiçoei no momento em que você esteve fraco. E a menina simplesmente se levantou, porque aquele que te fez uma promessa, ele vai te cumprir. Querido, o mistério não era a menina ressuscitar, você já sabia que isso ia acontecer. O mistério está em como você vai passar pelo processo. Se é com dor, Ele está contigo. Se é em silêncio, Ele está contigo. Se alegre quando outras pessoas do seu lado forem abençoadas, porque Ele vai dizer para você, creia somente. Aí eu queria terminar a minha pregação falando para você, mãe e pai, foi a palavra que o Senhor revelou sobre a minha vida. No 42, ele diz assim, e logo a menina se levantou e andava, pois ela já tinha 12 anos. Quantos anos aquela mulher do fluxo do sangue passou excluída da sociedade? 12 anos. O Senhor é dono do início e do fim. Aí Jesus continua. E o povo ficou maravilhado, ficou espantado com o que Jesus tinha feito. E Jesus, lá no final do 43, disse assim. No final do 43, Bíblia, na última parte do 43. E mandou que dessem comida à menina. Eu fiquei, Deus, como é que dá comida para a menina que acabou de ressuscitar? Me explica isso. Querida, comida é alimento. Do que você tem alimentado a sua descendência. Do que você tem ministrado na vida dos teus filhos. 12 anos lá, em beiras, se esgueirando nos lugares, considerada impura. 12 anos, aquela menina morta. Os mais novos precisam saber sobre os mistérios do Senhor. Alimentar aquela menina significa, senta aqui que eu vou te contar. Quem foi que te fez levantar da morte? Quem foi que te devolveu a vida? Isso também é processo. Quando o Senhor concluir o teu processo, abra sua boca e conte aos outros o que o Senhor fez com você, para que o nome dele seja glorificado. Às vezes a gente pede oportunidade para falar aqui na frente e a gente não consegue suportar a criancinha, minha filha aí do teu lado fazendo um barulhinho. Já imaginou isso? O que você tem ministrado sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos quando você chega em casa? Jairo sabia, Senhor, eu preciso de você na minha casa, porque a minha filha vai tornar a vida. E eu anunciarei o que o Senhor fez a ela. Aquela menina foi alimentada, não foi com comida que desse nutrição à carne. Foi com comida que desse a ela esperança sobre os outros dias. Querido, quando chegar na sua casa, alimente a sua família com as coisas que Deus tem feito e com as coisas que Ele fará. Permaneça no seu processo, porque Ele está do seu lado. Você já sabe onde esse processo termina. Termina em vitória. Esse processo termina em cura. E esse processo termina em libertação. Está cansado, segura na mão dele. Está enfraquecido, a graça dele te basta. Está ansioso, calma, creia somente. Está ali, vai acontecer. É o tempo de eu chegar na sua casa. Só lembra de uma coisa.
O tempo quem determina sou eu. E nesse processo você vem comigo, vai me adorando, vai amadurecendo, vai adorando. O Senhor se aproxima daqueles que o buscam. Ele acrescenta as coisas sobre você, amém? Levante a sua mão. Levante a sua mão e diga: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o potencial do meu Deus. Eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode. Eu não sei o que você precisa hoje. Se é de uma graça te basta, minha graça te basta. Se é um tem de bom ânimo, se é um vai em paz, se é um crê somente. Mas eu sei que Ele fará. Ele faz. Está liberado sobre a sua vida e receba. Já foi liberado. Ninguém precisa liberar uma cura para você. Ela já foi. O mundo espiritual tenta até travar, mas ela já foi liberada. Recebe, querido, em nome de Jesus. Eu recebo. E é nesse processo que todos os dias você vai lembrando. Eu estou seguindo no meio da dor, porque o meu Deus conhece o que é dor. Eu estou seguindo sozinho, porque Jesus também sabe o que é ficar sozinho. Eu estou seguindo no meio de todo mundo, parece que ninguém me vê. Jesus também sabia o que era ninguém olhar para ele. Ai, está todo mundo me apertando. Ele também sabe, querido. Ele falou para Jairo: eu vou com você. Ele em nenhum momento se negou. Querido, tem dias que Deus vai estender a mão. Tem dias que Ele vai segurar a tua mão. E pode anotar, tem dias que você vai ser carregado no colo. O final de todos eles você já sabe. É a bênção, porque ela foi liberada. Toma posse. Cuidado com essas pessoas que andam do seu lado minando a sua fé. Ela é sua. O processo é seu, mas quem conduz você é o Senhor. Volta lá para Salmos. Ainda que eu caminhe no vale da sombra, Ele está contigo. Ninguém precisa dizer aqui, ó, tem um mistério para você. Já tem. Receba em nome de Jesus. Ele já foi revelado para você. É no seu processo que você se achega, lembra? Se você está se sentindo muito grande, o seu lugar não é aí, é nos pés de Jesus. Se você está sentindo lá embaixo, querido, estende a mão que Jesus está do seu lado também. Está lá, leva ele para a sua casa, leva ele para o seu trabalho, leva ele para onde for, porque Ele quer ir com você. Ele quer, e Ele está aqui essa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe aqui para que a minha fé fosse aumentada, porque o Senhor poderia me encontrar em qualquer lugar. E eu recebi essa noite em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o seu sacrifício não foi em vão. Eu sei que a sua luta não foi em vão, ó Deus. E eu sei que o seu sangue me redimiu, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu tomo posse mais uma vez de todas as bênçãos que o Senhor preparou para mim, ó Deus. Deus, eu sei que no meio do processo, ó Pai, as dores vêm, a fraqueza vem, o desânimo vem, palavras se levantam para tentar me desanimar, ó Deus, mas hoje eu reafirmo, Pai, o meu laço de fidelidade com o Senhor e te convido mais uma vez. Vai na minha casa, Senhor. Vai naquele lugar que eu preciso, aonde a minha dor, ó Deus, tem apertado a ponto, ó Pai, de tirar até o desejo de orar, ó Pai. Fortalece a minha vida essa noite, ó Deus. Adestra a minha mão, Senhor. Adestra os meus pés, ó Pai. Abre os meus ouvidos, ó Deus. Toca nos meus olhos, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, porque sabemos que aos teus pés é o lugar certo, Senhor. Então, ó Deus, nos achegamos até ti para te pedir, ó Deus, vai na minha casa essa noite, Senhor. Toca na minha necessidade essa noite, ó Deus. Nos ensina a passar por esse processo, Pai. Sussurra nosso ouvido, minha graça te basta. Tem de bom ânimo, fique em paz. Creia somente, ó Deus, e eu sei, ó Pai, que os milagres se manifestarão, ó Pai. Nós estamos prontos, ó Deus, e aguardando o teu momento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado, querido. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. Pode ser assim. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa
que falou, né? Que é tão bom a gente ouvir falar bem dos nossos filhos, não é isso? Hoje a Cécia e a Raíssa foi bem falada. Eu falei assim, glória a Deus. Eu fiquei feliz, de verdade. Porque quando Deus ele nos permite, né? Quando eu convido a Cécia, é tão difícil, eu tenho que primeiro orar, jejuar e fazer promessa, porque realmente é difícil. Mas hoje eu entendi, porque é o processo. Tem um tempo determinado. Deus ele vai na hora certinha. Hoje acordei, até acho que eu comentei isso com a Flávia hoje. Eu acordei assim, esquisito, não foi, Flávia? Não falei contigo? E é o processo. E Deus já está na nossa casa. Cécia, Deus abençoe sua vida mais e mais. Raíssa, você é uma bênção, com certeza a unção está sobre você, está sobre essa casa, sobre essa igreja. Mas quando a unção está sobre a igreja, é derramada através do altar, é derramada através de vocês que estão sempre no altar, dos ministérios dessa casa, que Deus possa realmente abençoar, porque Deus cura. E às vezes nós, eu estava até conversando com o Franklin, no final já estou terminando também, agora eu vou pregar até 2 horas da manhã. E eu falei assim, às vezes a gente acha que Deus só pode curar o corpo físico. Mas tem tanta doença que não tem um remédio que cure. Só Jesus. Só Ele. Aquela dor lá no profundo, do oculto, que só Ele sabe na nossa caminhada. Só Ele conhece cada passo que nós damos. Mas que a cura possa chegar e alcançar cada um de nós nessa noite. A cura na área espiritual, na área emocional, na área física, em todas as áreas, porque Jesus Ele conhece. Ele sabe o que você nem pediu, Ele já sabe. Ele já sabia que aquela filha, a filha de Jairo, ia ser curada. Porque Ele é o Deus da cura, é o Deus que ressuscita, é o Deus que faz, mas precisou ter um processo. A gente sabe muito bem que quando a gente tem filhos, é complicado. Leva para o pronil, meu Deus do céu, só misericórdia. E o médico, quando fala assim, a gente, na verdade, já leva morta, né? E o médico fala, não, isso é uma virose. Mas a gente tem esse processo de dor até receber a resposta. Que Deus abençoe cada um de vocês, a cada um de nós, Cécia, Raíssa, tá? Que vocês possam continuar sendo bênçãos na mão de Deus, que é muito bom você ir em outros lugares e ouvir falar. Poxa, aquelas meninas, e não só elas, lógico, mas hoje foi assim, Deus usou aquela pessoa para falar sobre vocês duas. E eu fiquei muito feliz. Falei, glória a Deus. Ela é da minha igreja, tá? Ela é da minha casa, tá bom? E é muito bom ouvir falar bem. Porque é muito bom a gente poder realmente servir a Deus com essa alegria, com esse fulgor, com essa vontade de ser servo. Porque quando nós temos vontade de ser servo, sempre o Senhor vai ser Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, pela vida de cada um dessas pessoas que hoje estão aqui na Tua casa, Senhor Deus. Obrigado pela vida da Cécia, da Raíssa, do Ministério de Som, de cada membro desta casa, Senhor Deus. Amanhã o nosso pastor, Senhor Deus, vai estar passando pelo médico, pela avaliação médica, Senhor Deus, que o Senhor venha dar ali naquela hora, Senhor Deus, a cura. Pai amado, que o médico possa encontrar a cura, Deus amado, através daquele exame que ele fez, Senhor Deus. E que os médicos, Pai amado, vão determinar o que vai acontecer daqui para frente, Senhor Deus. Mas Tu sabe que lá na frente há cura, Senhor Deus, abençoa a cada um de nós, toma nossas vidas, Senhor, nos leva debaixo da Tua graça e proteção, os nossos lares. E vai conosco, vai com cada um de nós, vai conosco, Senhor Deus, até chegarmos em casa. E fica lá conosco quando nós estivermos dormindo, zela pelo nosso sono, Senhor Deus, o nosso descanso, Senhor Deus, e toma a direção das nossas vidas. Na quarta-feira, Senhor Deus, que muitos vão se levantar para trabalhar, Senhor, para a escola, Senhor Deus, para os seus afazeres, que o Senhor possa guardar grandemente. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Não só nessa noite, mas até que Jesus venha buscar a sua igreja, porque na verdade Ele já está vindo buscar a cada um de nós. E possamos viver na glória com Ele até o fim de nada, o fim das coisas que são infinitas.
e todos possam dizer e crer nisso, né? Amém. Glória a Deus. Inclinemos passos. Deus abençoe.